série Tributo à Cidade Natal presta uma homenagem ao professor e historiador Wilson Carvalho Gonçalves. As gerações de hoje tomaram conhecimento dos fatos mais representativos da história de Barras, de seu processo de colonização aos dias correntes, por meio de um livro fundamental, Terra dos Governadores, publicado na década de 80, por este que é um dos nomes mais expressivos da história da cidade de Barras do Maratauã. Graças ao trabalho hercúleo de professor Wilson, em que mergulhou profundamente em fontes primárias, é que o passado e o presente são conhecidos da grande maioria dos barrenses interessados em conhecer o que é Barras do Maratauã. A nossa história começa precisamente a ser registrada no século XIX. Davi Caldas, o grande historiador e jornalista, registrou nas páginas dos jornais em que esteve atuando intensamente informações valiosas sobre Barras. Fatos, nomes expressivos, aspectos de seu cotidiano podem ser perfeitamente descobertos nas páginas de Davi Caldas. Posteriormente, Miguel de Souza Borges Leal Castelo Branco construiria alguns perfis biográficos nos quais é possível nós lermos nomes representativos de Barras e de sua história perfilados. Mas é exatamente na década de 80 que as informações sobre a nossa história são sistematizadas pelo trabalho precioso de Wilson Carvalho Gonçalves. A sua vida e obra passam a ser agora analisados pelo pesquisador e professor Ramon Vieira de Carvalho, que, diga-se, é sobrinho do historiador Wilson Carvalho Gonçalves. Boa noite, Ramon. Uma alegria tê-lo conosco. Fique à vontade. Prezado Dilson Lages, é com grande satisfação que recebo o convite para participar desse importante quadro cultural, Tributo à Cidade Natal, que já faz parte da programação anual alusiva ao aniversário de nossa querida e amada Barras do Maratauã. Vamos falar um pouco sobre a vida desse grande barrense, Wilson Carvalho Gonçalves. E eu queria cumprimentar, em nome de toda a família, as filhas, Josefina Pacheco Gonçalves e Isabel Cristina Pacheco Gonçalves. Barras do Maratauã, denominação que consta no decreto de elevação à categoria de cidade, pelo barrense, então governador do estado, Marechal Gregório Thaumaturgo de Azevedo, embora infelizmente se omita, né, o nome do nosso rio e a cidade seja conhecida apenas pelo primeiro nome, né, Barras. Fazemos 181 anos. Foi a cidade que mais cresceu no nosso estado no século XIX, através das riquezas de suas terras e do comércio. Com grande extensão territorial, era rica em produção agrícola, extrativismo de amêndoa de coco-babaçu, algodão e de cera de carnaúba. Desse grande território, nasceram novas cidades, como Porto, Esperantina, Nossa Senhora do Remédio, Campo Largo, Boa Hora, Cabeceiras. E com a pujança do comércio, as famílias dos grandes latifundiários puderam investir no futuro dos filhos, mandando-os para as capitais, onde se concentravam as grandes universidades, né, e grandes centros de estudos, como Teresina, Recife, Rio de Janeiro. E Barras logo se destacou com bastante veemência no cenário nacional,
em vários setores, como política, artes, literatura, medicina, inúmeras áreas de conhecimento, um processo que ultrapassou barreiras, né, e chega até os dias atuais, rendendo ainda, dentre vários títulos, o de terra dos intelectuais. Nomes como Leonardo das Dores Castelo Branco, combativo militante da independência, revolucionário, poeta, seu filho também, Teodoro, poeta caçador, e o neto dele, Hermínio Castelo Branco, um grande jornalista, escritor, poeta, profeta da República, né, Davi Moreira Caldas, os fundadores da Academia de Letras, em 1917, Fenelon Castelo Branco, João e Celso Pinheiro, os escritores José Pires de Lima Rebelo, Atito Filho, presidente da Academia em vários mandatos, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes daquela casa, né, Atito, Otaviano Melo, magistrado, contista, poeta, tupinólogo, José de Ribamar Oliveira, romancista e contista, Antenor de Castro Rego Filho, jornalista, escritor e fundador da Academia de Letras do Vale do Longá, e Dilson Lages Monteiro, último barrense a ingressar na Academia de Letras, que é a maior expressão da literatura barrense na atualidade. Já no século XX, Barras recebe o título de Terra dos Governadores, por ter o maior número de governadores dentre todos os municípios piauienses. 8 barrenses governaram 3 estados brasileiros, Piauí, Pernambuco e Amazonas. Piauí, João de Deus Moreira de Carvalho, fez parte da Junta Governativa do Piauí. Taumaturgo de Azevedo, primeiro governador republicano do Piauí. Raimundo Artur de Vasconcelos, Coriolano de Carvalho e Silva, Matias Olímpio de Melo e Leônidas de Castro Melo. Pernambuco, Sigismundo Antônio Gonçalves. E Amazonas, Taumaturgo de Azevedo também e Fileto Pires Ferreira. Tivemos 2 marechais, Firmino Pires Ferreira e Gregório Taumaturgo de Azevedo. Barras também teve vários filhos seus no Senado Federal. Firmino Pires Ferreira, Raimundo Artur de Vasconcelos, Joaquim Pires Ferreira, Matias Olímpio, Leônidas. Na Câmara Federal também, Raimundo Artur de Vasconcelos, Joaquim Pires, Marechal Firmino Pires, Matias Olímpio, Leônidas, Ezequias Gonçalves Costa. Na Assembleia Legislativa do Piauí, Davi Caldas, Francisco Félix Correia, Trazílio de Carvalho e Silva, Hugo de Castro, José Olímpio de Melo, Antônio Carvalho Filho, José Carvalho de Almeida, João José Pinheiro, Ezequias Costa, Álvaro de Carvalho Melo, Aristeu Tupinambá Rodrigues, Pedro Portela, Francisco Gomes Gonçalves Costa, José Ribamar Pereira, Francisco Rego Damasceno. Na Justiça Eleitoral também tivemos representantes barrenses, desembargadores Sigismundo Antônio Gonçalves, José de Arimateia Tito, Herbert de Maratauã Castelo Branco, Eurípides de Castro Melo, Walter de Carvalho Miranda, Luiz Forte Castelo Branco. Na Academia Piauiense de Letras, Barras, depois de Teresina, é a cidade que mais tem filhos fazendo parte dos quadros, quer como patronos, quer como ocupantes de cadeiras. Davi Caldas, Hermínio Castelo Branco, Gregório Taumaturgo de Azevedo, Teodoro de Carvalho e Silva, Celso e João Pinheiro, José de Arimateia Tito, Matias Olímpio, Breno Pinheiro, José Pires Lima Rebelo, Fenelon Castelo Branco, Tito Filho, Wilson Carvalho Gonçalves e Dilson Lages. Barras do Maratauã, Dilson, é incontestavelmente um chão de estrelas. E foi nesse chão de efervescência intelectual e progressista que nasceu Wilson Carvalho Gonçalves, de quem vamos falar hoje. Veio ao mundo com DNA de capacidade criadora, de mente brilhante e um senso aguçado pelo conhecimento tão peculiar aos filhos desse torrão. Filho de Raimundo Gonçalves Filho, natural de Pedro II, chefe político de maior prestígio em Barras no seu tempo. Coronel Dico, como era chamado, exercia seu poder de liderança decidindo por décadas os destinos políticos da cidade. Sua residência hoje é tombada e funciona a sede da Prefeitura de Barras. Wilson nasceu neste universo de poder e destaque em 1923, mas teve uma infância e adolescência simples, de menino do interior, banhando no rio, correndo as ruas descalço, jogando bola e convivendo com gente humilde.
Estudou no grupo escolar Matias Olímpio, situado na Praça Monsenhor Bozon, ou Praça do Hospital, primeiro prédio destinado à educação de Barras, hoje em ruínas. Foi fundador do grupo escolar Nossa Senhora da Conceição, fazendo parte, como professor, do primeiro corpo docente da escola. Aliás, ele se orgulhava muito desse feito, e em todos os lançamentos de seus livros, doava-os para todos os professores do corpo atual, para as duas escolas, a que estudou e a que lecionou. Seguiu o caminho natural dos filhos de grandes empresários, estudar em grandes centros. Fez curso secundário no Liceu Piauiense, em Teresina, e em seguida rumou para a capital do país, Rio de Janeiro, onde formou-se em farmácia pela Faculdade de Farmácia do Rio. Casou-se com Maria Augusta Pacheco, companheira de toda a vida. Tiveram 3 filhas, Anita, Isabel e Josefina, todas em solo barrense. Participou ativamente da vida social de Barras. Foi vereador, fundador do Centro Operário, proprietário da farmácia São José, onde exercia a sua profissão de farmacêutico. Gozava de tamanho prestígio que os barrenses se enfileiravam à frente da farmácia em busca de receita para suas enfermidades. Dr. Wilson não errava. Remédio passado, doença curada. Vinha gente de todo canto, de outras cidades, para se consultar com o Dr. Wilson Gonçalves. A sede pelo conhecimento e contínuo aperfeiçoamento profissional o apartaram da cidade amada. Passou em concurso público para auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal, onde ocupou os mais altos postos. Mudou-se com a família para a capital do estado para exercer a profissão. Barras tornou-se pequena para o jovem sedento de sucesso. Percorreu o Brasil inteiro buscando cursos de formação e aperfeiçoamento. Foram tantos que levariam horas para listá-los aqui. Estudou francês e inglês. A última mantinha certa intimidade, conseguindo percorrer conversação sem dificuldades. Foi secretário da Interventoria Federal do Piauí, secretário particular do Interventor Federal Leônidas Melo, primeiro adjunto de promotor público da comarca de Barras. E aos 64 anos, em processo de aposentadoria, daria um passo ainda maior em sua vida, a favor da coletividade, dando a sua contribuição para as gerações futuras e se firmando como um desbravador da história de nosso município e do estado do Piauí. Não se permitiu enveredar pelo caminho da improdutividade da aposentadoria. E em 1987, lançou seu primeiro livro, Terra dos Governadores, Fatos da História de Barras, que ele descreve como um ideal muito ardente me levou à elaboração deste trabalho, que remonta desde minha tenra idade, sempre impulsionado e inspirado no amor às Barras e às tradições gloriosas daquela gente. Não há aspiração literária nessa obra. Ela é apresentada num trabalho persistente e difícil, na penumbra dos arquivos e na memória de papéis envelhecidos, sempre em fonte verdadeira, em que registra os atos e fatos mais significativos da história de Barras, essa terra dos governadores. É uma contribuição à sua historiografia que, acrescidas às outras, deram à cultura e ao desenvolvimento do Piauí. Bem, eu sou barrense de alma, coração e vida. Costumo dizer que seria um infeliz se não tivesse nascido nesse chão. E esse amor pela minha cidade se intensificou quando passei a ter contato com o tio Wilson e seus livros. Suas histórias contadas com entusiasmo, sua vivência com os grandes biografados em suas obras e seu imenso amor por Barras do Marataú. Tio Wilson era casado com uma irmã de minha mãe, tia Maria Augusta. Eram primos em segundo grau. A minha avó materna, Maria Gonçalves, era prima de seu pai,
e foi criada pela família Gonçalves. Apaixonei-me através de seus livros pela história de Barras. E passei inicialmente, com a ajuda dele, a garimpar informações e fotografias num processo de resgate de nossa identidade histórica, fotográfica, como um andarilho a percorrer de casa em casa, Barras, Teresina, Campo Maior, Boa Hora, Cabeceiras, Porto, e em todos os lugares onde moravam barrenses. Algo que começou como uma mera curiosidade em trazer à luz um rosto que não se conhecia, tornou-se uma obsessão. Uma necessidade de preencher um álbum de figurinha que se encontrava pela metade. Tio Wilson, ao ver o meu interesse pela história da cidade, que ele tanto amava, passou a me dar mais atenção, e cada foto encontrada era celebrada com entusiasmo por nós dois. Dizia, se não servir para o meu próximo trabalho, servirá para os teus. Lamento por ter tido pouco tempo de convivência produtiva com ele, mas nossos encontros foram intensos e guardo-os como inspiração para seguir em frente. Suas obras, Terra dos Governadores, de 1987, foi o primeiro contato do barrense com sua própria história. Apesar de Davi Caldas ter iniciado lá, mas já estava perdido, né, no tempo. É uma obra que traz o manancial de dados, até então dispersos, né, vivos na cultura oral, concentrados numa só obra. Remonta à origem da cidade, localização geográfica, organização administrativa, política e social, formação jurídica, religião, as fotografias de uma Barras que só existia na memória dos mais velhos, as biografias dos ilustres filhos da terra. O livro foi lançado e o prefeito de Barras, na época, José de Ribamar Pereira, do Cabidouro, comprou dezenas de exemplares, distribuindo-os nas escolas. O sucesso de aceitação da obra, que parecia ser filha única, abriu as portas para a construção de trabalhos impecáveis e indispensáveis no campo de pesquisa histórica de nosso estado. Esse é o livro, Dilson. Hoje é muito difícil encontrá-lo, né? Um livro que é frágil, ao folhear as folhas elas soltam. E esse é o primeiro livro, 1987, o livro amarelinho, Terra dos Governadores. Poucas pessoas hoje têm. 2 anos depois, em 1989, lançou Os Homens que Governaram o Piauí. Esse aqui. Contém perfis de 8 governadores da capitania, 33 presidentes da província, 7 interventores federais e de 27 governadores republicanos, registrando atos e fatos administrativos e políticos das gestões. Os homens que governaram Piauí. Reconhecendo o valor da cidade que o acolheu e o projetou como um homem bem-sucedido, deixou sua marca de amor e gratidão 2 anos depois, em 1991, com o livro Teresina, Pesquisas Históricas, né? Conteúdos historiam desde a criação da Vila do Poti, em 1832, até o advento da nova república. Né? Contém perfis de todos os intendentes e prefeitos municipais, acompanhados do registro dos atos e fatos de suas gestões administrativas, pesquisas sobre o povoamento e criação da Vila do Poti, fundação de Teresina, mudança da capital, monumentos e prédios históricos, registro do folclore, enriquece a cultura popular do povo teresinense. Esse foi o seu terceiro livro. Em 1992 e 1993, 2 edições do Dicionário Histórico Biográfico Piauiense. Né? Esses 2 livros aqui, 1992 e 1993, né? Dicionário Histórico Biográfico Piauiense, onde contém perfis e verbetes dos governadores
da capitania, presidentes da província, governadores republicanos, senadores, deputados federais, estaduais, presidentes da Assembleia Legislativa Provincial e Republicana, magistrados, intelectuais, políticos, militares, religiosos, artistas, enfim, todos aqueles que contribuíram para os propósitos mais altos do Piauí. Em 1994, ele volta a falar especificamente sobre sua paixão primeira, né, Barras do Maratauã, com o livro Vultos da História de Barras. Esse aqui. Basicamente composto de biografias, né, a especialidade dele, né, perfis políticos, intelectuais, militares, religiosos. Registra também um apêndice genealógico, com apontamentos preciosos das raízes das primeiras famílias que povoaram e deram origem à população de Barras. Pontos da história de Barras. Em 1996, seguindo a mesma linha, lançou a obra Roteiro Cronológico da História do Piauí, de 1535 a 1995. Elmar Carvalho, confrade do autor, assim descreveu. Não é uma simples cronologia, mas um tratado dos principais fatos da história do Piauí. Traça substanciosos perfis de personalidades piauienses que se distinguiram nos mais variados campos das atividades humanas, especialmente nas áreas da literatura, da cultura, das artes em geral e da administração pública. Roteiro cronológico da história do Piauí. Em 1997, lançou a obra Grande Dicionário Biográfico Piauiense, de 1549 a 1997. Livro que lhe rendeu o Prêmio Nacional Clio de História, em 1998, um ano depois, concedido pela Academia Paulista de História. Prêmio que ele se orgulhava muito, né, em ter alcançado. Foi com esse livro aqui, Grande Dicionário Histórico Biográfico Piauiense. Ele conseguiu receber esse prêmio lá em São Paulo, se dirigiu a São Paulo para receber esse prêmio. E no ano de 2000, ele se dedicou, né, a vasculhar os arquivos e contar esmiuçadamente a história de sua segunda e amada casa, a Academia Piauiense de Letras, com a obra Antologia da Academia Piauiense de Letras, onde aborda biografias, editoriais, crônicas, ensaios, contos, poesias e lendas. Em 2003, lançou o Dicionário Enciclopédico Piauiense Ilustrado, de 1549 a 2003, né? Uma atualização desse grande dicionário histórico biográfico piauiense. Ele apenas fez essa atualização, né? A questão. E lembrando que todas as capas dos livros dele é da filha, né? Josefina Gonçalves, artista plástica. E esse realmente ficou muito bonito. Ele atualizou, colocando para o ano de lançamento, né? Em 2003. Em 2006, ele encerra praticamente sua carreira como escritor, apesar de, em 2007, relançar relançar com algumas atualizações o livro Antologia da Academia Piauiense de Letras, que foi relançado em 2007, né? Foi só um relançamento. Ele encerra, né, voltando sua atenção para o seu grande amor. Ele já sentia que era a sua última obra, e ele, que é a cidade de Barras, né, ele lançou o livro, né, Chão de Estrelas. Chão de Estrelas. Mas antes, eu esqueci de falar disso, antes do Chão de Estrelas, ele fez essa antologia dos poetas piauienses, né, em 2005. Ele lançou um livro contendo somente poesias, né, nesse livro, de 229 poetas piauienses
intitulada Antologia dos Poetas Piauienses. Imagine a trabalheira que deu para colher todas essas poesias de 229 poetas piauienses. E, por fim, né, ele fez essa releitura do primeiro livro dele, né, o Amarelinho, que ele, inclusive, acertou, foi fantástico o nome, né, Chão de Estrelas da História de Barras. Né? Ele aperfeiçoou o seu primeiro trabalho, né, de 1987, onde tudo começou, dando um ar de modernidade na ilustração, na revisão e atualização de informações, e devolvendo ao barrense a obra já perdida pelo tempo, né? Agora com maior abrangência e com uma escala maior de exemplares. Esse livro aqui o barrense ainda tem, é fácil você encontrar, né, nas casas dos barrenses, o Chão de Estrelas da História de Barras. Praticamente ele encerrou aqui, né, a sua participação. Nos 100 anos da academia, né, foi relançado novamente a antologia da Academia Piauiense de Letras. Né? Foi o 5º ocupante da cadeira 12 da Academia Piauiense de Letras, foi fundador da Academia do Vale do Longar. Enfim, Wilson Carvalho Gonçalves deixou um legado de 98 anos de vida. Ele faleceu no ano passado, dia 15 de outubro, no dia do professor, né, 2021. No próximo ano, em 2023, vai ser o centenário dele. Acreditamos que vai ter alguma homenagem. Então, foram 98 anos de vida ilibada, honrando sua família, suas raízes, seu povo. Um homem que construiu história através do exemplo, de correção, de empenho, de fé e, sobretudo, do amor. O seu exemplo nos reconduz à alegria de ter podido conviver com um homem que amou, em prosa e verso, o nosso Piauí e, excepcionalmente, a nossa Barras do Maratauã. Eu finalizo com um pensamento de Lucídio Freitas, fundador e imortal da Academia Piauiense de Letras, que o tio Wilson colocava em todas as suas obras, porque internalizava a mensagem como uma oração. Ele dizia: um povo que desconhece a sua história, desconhece a si mesmo. É sentindo o contato das coisas mortas que podemos construir as grandes coisas futuras. Procuremos, pois, saber o que fomos, estudando os nossos maiores, analisando-os à luz de uma crítica severa e justa, para daí tirarmos a flor iluminada de nossa glória. Obrigado ao pesquisador Ramon Vieira de Carvalho pelo belo perfil que nos traz deste historiador único de Barras do Maratauã, professor Wilson Carvalho Gonçalves. Aliás, a primeira vez que eu o vi, eu era adolescente, e foi exatamente na Casa Anísio Brito, ele em meio a jornais, ali pesquisando. Né? Eu tinha conhecimento de sua fisionomia, de vê-lo em Barras, sobretudo nos períodos das festas religiosas, e rompi a timidez, estando na Casa Anísio Brito para uma pesquisa escolar, rompi a timidez e me dirigi até a sua pessoa para apresentar-me. E tamanho foi a minha surpresa da receptividade que teve em ver o interesse de um barrense curioso, exatamente por aquilo que ele, naquele momento, fazia também, que era pesquisar sobre a sua cidade. Né? E a impressão que eu tenho, essa é uma impressão, é uma intuição, na verdade, é que o ponto de partida de absolutamente tudo que o professor Wilson escreveu era Barras. Porque nós encontramos em cada um de seus livros, mesmo naqueles livros em que o foco de sua escritura e de sua narrativa desvincula-se de Barras, há sempre a presença viva de sua cidade natal.
É como se ele encontrasse sempre uma forma de dar valor à sua terra-berço e, escrevendo sobre outros temas, reconhecer-se naquela narrativa que escrevia, no que relatava, pesquisava, reconhecer-se ali também a sua cidade. Então, a impressão que eu tenho é essa, e aqui eu faço um outro parêntese. A gente consegue perceber muito vivamente que o trabalho de professor Wilson é um trabalho rigoroso. Sobretudo, nós estamos levando em consideração, inclusive, a sua escrita de história, que é uma escrita, né, de forte influência positivista, na qual o biografismo tem um lugar reservado. Aliás, essa, como você já enfatizou, era uma das grandes marcas registradas dele. Não há absolutamente... o nome do professor Wilson é uma referência quando nós temos que buscar alguma informação de fundo histórico. Ele está entre os autores cujas informações reunidas nos servem como suporte para nos dar uma visão geral, né? Agradecemos ao pesquisador Ramon Vieira de Carvalho pelas palavras, pelo perfil que traça do historiador Wilson Carvalho Gonçalves, que nos deixou em 2021, mas que permanecerá para sempre em cada uma das ruas de sua infância, permanecerá para sempre no templo católico que frequentou, permanecerá para sempre nas praças por onde brincou, permanecerá para sempre nas salas de aula onde foi aluno e também onde ensinou, permanecerá para sempre no coração e na memória de cada um dos barrenses que reconhecem o seu papel vital na preservação da história de sua gente. Muito obrigado ao pesquisador e historiador Ramon Vieira de Carvalho. Boa noite, Ramon. Boa noite, Dilson. Muito obrigado.